O desenvolvimento integral do homem, espírito, alma e corpo. E aí, vamos falar Bora. da transformação integral do homem? Yes. Vamos falar de espírito, vamos falar de alma, vamos falar de corpo. O homem foi feito para ser completo. E existe um problema hoje, muito comum na formação de homens, na formação das pessoas. A maioria das pessoas centralizam a vida delas ou a transformação da vida delas em um único pilar. Uns desenvolvem a sua vida espiritual, outros desenvolvem a sua vida emocional e outros ainda só pensam na sua carreira. Só pensam nos negócios, mas eu creio que Deus criou o homem para ser completo, integral. E eu quero poder hoje falar um pouco de como a gente desenvolve e forma o ser humano integral. Tem um texto base que eu gosto de usar, que é 1 Tessalonicenses 5:23, está escrito assim, ó, e o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, completamente. Aí o que é esse integralmente? O vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo sejam conservados íntegros. Então, esse é um texto que a gente costuma dizer que é uma certa antropologia bíblica. Sabe o que é antropologia? Já ouvi essa palavra, mas não sei o que É como se fosse estudo dos homens, estudo dos seres humanos, estudar a humanidade. Então, esse é um texto base, biblicamente, para a gente falar de antropologia. Porque o que eu creio, que Deus não criou o ser humano para viver dividido, Sim. meio a meio, tipo traquinas. Ele criou o homem para viver integralmente. E para viver integralmente, a gente nem sempre, nem sempre não, a gente não aprende isso na escola. A gente muitas vezes não aprende isso nem na igreja, porque tem igreja que focaliza só a espiritualidade, tem igreja que abomina falar de dinheiro e tem igreja que só fala de dinheiro. Então a gente quer construir um entendimento sadio, sólido, em que a gente olha para o ser humano como um todo. Então, o que é o ser humano segundo a Bíblia? A Bíblia apresenta as três dimensões do homem: a dimensão do espírito, a dimensão da alma e a dimensão do corpo. E é tão interessante que existe um debate teológico em que um grupo acredita na dicotomia e o outro grupo acredita na tricotomia. Dicotomia e tricotomia basicamente é o seguinte: o grupo que acredita na dicotomia crê que espírito e alma são a mesma coisa, de dois. Então eles acreditam, como espírito e alma são a mesma coisa, o ser humano tem duas partes, a interna e a externa, por exemplo. O grupo que acredita na tricotomia acredita que alma e espírito são coisas diferentes. Então o ser humano é integral e tripartite. Então tem o espírito, tem a alma e tem o corpo. Você sabe o que a gente acredita? Sim. O que a gente acredita? Tricotomia. Você sabe explicar o que é tricotomia? É de três, espírito, alma e corpo. Ok. E tem um texto que eu gosto de usar que é Hebreus 4:12. Diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e penetra até dividir a alma e o espírito. Esse é um dos textos clássicos que a gente usa para afirmar e apoiar essa ideia do homem tricotômico, né? De espírito e alma não ser a mesma coisa. Qual que é a explicação simples disso, né? Porque não adianta eu deixar isso aqui muito difícil. No espírito a gente se relaciona com Deus, é a nossa conexão com Deus. Você vai ver o Evangelho de João, capítulo 4, vai falar assim, Jesus falando, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, toda a nossa conexão com Deus, ela está no nível do espírito e ela cascateia no nível da alma. O que é a alma na prática? A alma tem a ver com a mente, as emoções, a vontade, os desejos. A gente chama a alma de centro das emoções. É por isso que aqui a gente fala muito de sentimento, de pensamento. E o corpo é o meio pelo qual a gente age no mundo. É como se fosse o veículo. O corpo é a carcaça. Entende? É a fisiologia. Quando uma dessas dimensões fica desequilibrada, a vida inteira fica desequilibrada. Essa é a grande verdade. Então, por exemplo, tem muita gente que é muito bom no corpo, vai pra academia, é malhadão, só que emocionalmente é frágil. Tem gente que tem
tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas espiritualmente é morto. Entende? Eu estou agora trazendo para você como que isso se aplica na prática. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas dimensões, do espírito, da alma e do corpo, para a gente depois concluir. Tem alguma pergunta até aqui? Algum comentário, alguma afirmação? Algum encorajamento para quem está nos assistindo? Que a gente já viu da tricotomia e dicotomia. Você lembrou? Não é um conceito totalmente novo para você? Não. Já é mais tranquilo de... Sim, a gente já falou sobre isso numa aula, só que a gente não gravava ainda. A gente não gravava, verdade. Ok, então o espírito é a dimensão do relacionamento com Deus. Eu acabei de falar do texto de João 4:24, que fala que Deus é espírito, por isso que é no espírito que a gente se relaciona com Deus. Essa conexão, ela tem a ver com a espiritualidade verdadeira, não é aquela ideia religiosa. Não é só uma ideia de, vou aqui cumprir tabela, vou me relacionar com um Criador. É a ideia de direção real. Se eu não tenho conexão espiritual com Deus, eu fico sem direção. Mateus 6,33 é aquele texto famoso que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual que é a aplicação prática disso? Um espírito saudável, com um relacionamento com Deus saudável, a gente consegue ter o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Lembra da palavra Yada ou Yadar do hebraico, que é o nome da nossa comunidade? Porque a gente foi criado para conhecer a Deus intimamente. Você vai ver que o tema do livro que eu escrevi é relacionamento com Deus, o propósito da humanidade. Por quê? Porque eu realmente creio que o ser humano foi criado para se relacionar com Deus, para conhecer a Deus. Quando a gente está em oração, a gente gera temor, gera reverência, gera conexão. Então, o nosso espírito conectado é o que dá direção para toda a nossa vida. E um homem, ele pode conquistar tudo. Mas se ele perder a vida espiritual, ele perde o fundamento da vida. Se ele não conhecer a Deus, se ele não tiver intimidade com Deus, ele não tem o que mais importa. Na dimensão da alma, quando a gente fala de alma, a gente está falando da dimensão emocional. A alma envolve a mente, as emoções, as decisões, os desejos. Tem um texto de Provérbios 4:23 que diz assim, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração é de onde procede as fontes da vida. Então, tem um texto de Jeremias que fala assim que o coração do homem é enganoso. E eu fico indignado quando eu vejo as pessoas usando esse texto para falar que sempre o homem está enganado. É um texto que fala que o coração do homem é enganoso, então eu reconheço que se a gente ficar só sendo guiado pelo coração é um perigo, porque o coração do homem é enganoso, mas tem trocentos textos na Bíblia que diz que as fontes da vida vêm do coração. Ótimo que do coração também vem pensamentos maus, mas não dá pra gente dizer assim que tudo que vem do nosso coração está errado. Porque tem um texto que fala que o coração do homem é enganoso. Então, se o coração do homem é enganoso, o coração do homem também procede vida. Procede boas emoções, bons sentimentos. Entende? Quando a gente fala de coração, a gente está falando que é a representação da vida interior. Não é aquela ideia romântica de ver um coraçãozinho vermelho. A gente está falando que o coração, ele aponta para o estilo de vida interior que você tem. Se bons sentimentos, se boas emoções, se boas decisões. E qual que é o problema moderno? Muitas pessoas têm espiritualidade, têm até uma vida com Deus, mas não têm maturidade emocional. É como um crente carnal. Fica com raiva descontrolada o tempo todo, é inseguro. Pessoas inseguras creem em Deus, vivem com Deus, servem a Deus, mas são inseguras. São orgulhosas, deixam o medo dominar tudo. Ai, não vou porque eu tô com medo. Tem um texto de Romanos 12, a gente já comentou ele também, fala da transformação da mente, da renovação da mente. Fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um texto que nos ajuda a entender que a alma precisa ser curada, precisa ser transformada, amadurecida, governada. Porque a alma, nesse aspecto, está associado com a mentalidade.
Entende isso aqui que eu estou falando? Então, quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, a gente chama de regeneração na teologia. É um ato imediato. Nosso espírito nasce de novo. É imediatamente. Agora, no processo da alma, a gente precisa fazer a renovação da mente. A renovação da mente é como se fosse a santificação da alma. É o mesmo, na verdade, que a santificação da alma. A alma precisa ser curada, precisa ser amadurecida, precisa ser governada. Quando a gente fala de mente de governo, a gente está falando de alma governada. Porque é na alma que a gente tem desejo de corrompido. Assim como procede os desejos bons. Então, imagina a nossa vida interior, a alma, como um filtro. Imagina a alma como pegando na mão do espírito, pegando na mão do corpo. Se você tender mais para o espírito, você vai ser mais espiritual. Se você tender mais para o corpo, você vai ser mais carnal. Entende até aqui? Alguma pergunta? Comentário? Encorajamento? Nada. Não? Então vamos falar, prosseguimos, vamos falar da dimensão do corpo então, que é a dimensão da ação. Então não adianta eu falar assim, não, eu creio, acredito e não fazer. O corpo, ele então representa a nossa atuação no mundo. É onde a gente põe o pau para torar, pega o boi pelo chifre e faz acontecer. Tem um texto que eu gosto de 2 Tessalonicenses 3,10, diz assim, ó, lembra aquele? Se alguém não quer trabalhar também... Não coma. O que você achou desse texto? Achei legal. Achou? Porque comer é bom. Se não trabalhar, não vai comer. Não vai ter uma coisa... Que comer é ótimo, não é? Eu acho, e você? Eu amo. As melhores coisas da vida. Então, ó, Deus criou o homem para produzir, para trabalhar, para construir, para administrar. O outro texto muito importante que eu gosto sempre de lembrar é o texto de Colossenses 3:23. Fala assim, ó, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Qual que é a aplicação prática aqui? O empreendedorismo, que a gente fala tanto. Fazer negócio, rentabilizar, fazer dinheiro. Cara, faz de todo o coração. Faz para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 fala isso, ó, fazei tudo para a glória de Deus. Isso tem a ver com o trabalho, com a responsabilidade de tanto transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que têm contato com você. Eu já fui daqueles pastores, líderes religiosos que não batia muito com o empreendedorismo, com o dinheiro, porque eu ficava pensando, vai corromper. Era só crença. Então hoje a dimensão do corpo é onde a gente empreende, assume a responsabilidade. Um homem espiritual, ele também precisa ser produtivo. Tem um monte de crente, com todo respeito, eu amo meus irmãos cristãos, eles só querem saber de orar. Orar e pedir. Me ajuda aí, irmão, me dá uma benção. E rapaz, vai trabalhar, vai produzir, vai empenhar. Bom, eu sei que você conhece minha vida, eu ajudo, eu encorajo, eu apoio. Só que quando eu vejo que o cara tá escorado, meu amigo, ó, rala. Ralaque com Deus. Ralaque é a palavra hebraica para andar com Deus. Então, como é que a gente pode integrar espírito, alma e corpo? Esses três pilares de forma simples. Porque imagina, se a gente está falando do desenvolvimento humano integral, a gente viu a dimensão de cada um deles, como integrar isso para a gente viver integralmente. A vida espiritual a gente vive através da oração, da palavra, da comunhão com Deus. Por exemplo, o que eu estava fazendo agora há pouco aqui. Eu estava conectando o meu espírito com o Pai. O meu espírito com o Espírito de Deus. Ué, mas pai, o espírito não já fica conectado? O que eu estava fazendo? Alimentando o meu espírito. Conectando a fonte. Eu estava sinalizando para o céu dizendo, hoje eu não quero viver sem essa conexão. O Espírito está em mim, o Espírito Santo está em você? Sim, mas a gente reacende, a gente alimenta. A gente coloca fogo nesse negócio. Como? Pela relação, pela oração, pela leitura da palavra, pela oração em línguas, e você deixa fluir. Essa é uma forma de você integrar a sua vida prática ao espírito. Na alma, ou no nível da alma, a gente faz isso, essa integração, com maturidade emocional. A maturidade emocional envolve o domínio próprio, que é um fruto do espírito. A maturidade emocional envolve o equilíbrio.
E é aquilo que a gente chama de inteligência emocional. Você lembra o que é inteligência emocional? Ter as emoções certas, na ocasião certa, na intensidade certa. Isso é inteligência emocional. Emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa. Tem o texto de Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é domínio próprio. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, está muito associado com o fruto do Espírito. Muito associado. É como que se a linguagem espiritual é o fruto do Espírito. A linguagem emocional é a inteligência. Entende isso aqui? E no corpo é a ação no mundo. Como é que a gente integra isso? Como é que é a aplicação prática? É trabalhando, empreendendo, com disciplina. Lembra que a gente falou de disciplina no outro vídeo? Sim. É construindo o teu propósito, construindo a sua identidade. É fazendo a atuação. Lembra que ontem eu tive uma das reuniões mais importantes da minha vida até aqui, no mundo dos negócios, né? E foi um tempo assim extraordinário, foi muito bom, porque eu voltei num ambiente em que eu fui formado. A Febracis foi um ambiente em que eu fui formado. Imagina você ser um aluno dessa escola de negócios e agora você volta para fazer negócio com o dono da escola. Eu fiquei muito emocionado porque quem eu era, entende? E olha onde Deus está levando a gente. Isso tem tudo a ver com o corpo, com a ação, com o movimento. Agora, para eu poder sentar na mesa desse meu amigo, o Sidney, que é o responsável pela Febracis São Paulo, foram pelo menos 3 anos de relacionamento. Primeiro como aluno, aprendendo com ele. E depois, para eu sentar nessa mesa, a gente está agendando essa reunião desde janeiro desse ano. Ou seja, foram 3 meses para conseguir a agenda. Depois eu posso te contar mais como é que foi esse bastidor. Se a gente não é humilde, se a gente não sabe o que quer realmente, a gente não espera. Se a gente não está resolvido, fica se sentindo rejeitado, o cara não quer me atender. Entende? Então, o que eu quero te falar nesse momento é como que a gente aplica essa dimensão do corpo. É com ação, é construindo algo, é com intencionalidade. Porque se não tem intencionalidade, se você não tem clareza, se você não desenvolve o ser humano, a sua vida como um todo, você fica penso. Você já viu um pipa, penso? Você vai puxando, ele vai fazendo assim, né? Sim. Aí geralmente a gente coloca uma fitinha do outro lado. Então a nossa vida não pode ser pensa. Só um lado, só um lado, só um lado. E nem pro outro, só o outro, só o outro. E a ideia de equilíbrio, que é central, também a gente precisa entender que a vida ela tem os seus pilares. É natural, uma hora a gente atua aqui, eu tô hoje aqui com você, como seu pai. Eu tô fazendo o trabalho de um pai. Não importa que é, por exemplo, 10 horas da manhã. Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder 10 horas da manhã estar discipulando meu filho todo santo dia. Eventualmente, uma vez ou outra, quando a gente não consegue, a gente repõe depois. Quantos pais não têm o privilégio que eu tenho? Mas por que não tem? Porque às vezes a mentalidade não é, ou... Não bate. Ele quer falar, não, tenho que ganhar dinheiro para sustentar meu filho. Eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha família. E eu entendo que os pais têm que trabalhar, têm que prover. Só que o que é mais importante? É o dinheiro ou o ensino? Sim. O ensino. Então a gente não pode conectar os dois? Bom, já que você não consegue 10 da manhã dar uma aula para o seu filho, dá uma aula para o seu filho 5 da manhã. Dá uma aula para o seu filho 10 da noite. Dá uma aula para o seu filho no almoço, no jantar. Então os pais que muitas vezes ficam nesse frenesi de fazer, ganhar, porque eu tenho... E eles ficam com o instinto de herói. Só que quando o filho cresce, o filho sente a falta da presença dele. Não vai ficar lembrando dos presentes, não vai ficar lembrando do que o pai deu, do que a mãe deu. Vai sentir falta da presença do pai aqui, ó, falando, pegando. Entende? Tem que ter ação na dimensão do corpo. E qual que é a mensagem central para a gente começar a concluir esse vídeo aqui? Deus não criou os homens fragmentados. Partes, assim. Ele criou os homens integralmente, completo.
Tem um texto de Mateus 22:37 que diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é integralidade. Escuta o que eu vou te falar. Deus não é Deus de metade. Deus não é Deus de metade. Às vezes as pessoas falam, ah, mas você é muito intenso, mas para que tudo isso? É porque Deus não é um Deus de metade. Se não for para se entregar integralmente a Deus, não faz sentido servi-lo. Agora, a gente não pode ser descompassado, não olhar para as outras áreas. Porque Deus não fragmentou o ser humano, criou integralmente, completo. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de um desenvolvimento do homem que acontece quando o espírito, a alma e o corpo caminham juntos, crescem juntos, são trabalhados juntos. Quanto tempo eu levei até que eu entendesse isso? Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui perceber isso, eu vejo que Deus me deu o privilégio e foi muito misericordioso comigo, por isso que hoje eu estou passando um pouco aqui para o pessoal e para você, porque eu percebi que na minha história teve um momento que eu me dediquei muito à espiritualidade. Eu só queria saber de jejum e oração, monte, teologia, era só isso. Depois chegou uma hora que eu tive crises emocionais e eu me dediquei na vida emocional. Eu comi os conteúdos do Augusto Cury. Respeito demais o Thiago Brunet, na época me ajudaram bastante. E o pessoal ficava, é coach, mas me ajudou muito, mas muito. E depois foi quando eu percebi que eu andava só duro. Então eu tinha uma espiritualidade sadia, uma vida emocional sadia, mas estava duro. Não conseguia comer não fala nem sorvete, né? Como é que é o nome daquele sorvete mais chique? Não é sorvete, é a massa, né? É o massa degustativa fria. Boa. Então eu comecei a empreender, né, para desenvolver a minha vida como um todo. No final das contas, eu creio realmente que Deus criou a gente como um todo. Então, o que significa desenvolver o ser humano de forma completa? É de se desenvolver integralmente. À luz da palavra, desenvolver o ser humano de forma completa é desenvolver o espírito na sua relação com Deus, é desenvolver a sua alma com inteligência emocional e desenvolver o seu corpo com empreendedorismo na construção de tudo aquilo que você gostaria de viver. Faz sentido até aqui? Faz. Alguma pergunta, não? Nenhuma. Nenhuma pergunta? Já é um assunto inteiro para você? Sim. Nada novo? Deixa eu ver. Acho que de novo é só o que o senhor contou, que o senhor foi Na resolvendo reunião? por parte. Ah, sim. Como que a gente construiu essa visão? A nossa vida Sim. sendo vivida por partes. Muito bom. E aí, para você? Fez sentido? Comenta aqui nesse vídeo, tu dá o play e o display? Então, muito bom. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, ativa aí o sininho, curta esse vídeo, compartilha. A gente realmente acredita que esse vídeo, esse canal, pode abençoar muitas pessoas. Deus abençoe você, seja paternal até o fim. Tchau, tchau.